Era um dia comum. Estávamos eu e minha avó conversando. Minha avó é uma mulher muito religiosa e frequentou a igreja a vida toda. Nós estávamos caminhando por uma rua de terra, com bastante vegetação e poucas casas. Era o lugar onde eu passei a maior parte da minha vida. Me lembro que naquele lugar havia uma raiz de árvore que parecia a cabeça de um elefante, onde eu e meus primos costumávamos brincar quando éramos pequenos. Chegamos até um ponto onde as árvores eram menores e podíamos apreciar o céu. Ao longe, podíamos ouvir uma música muito baixa que vinha de alguma das casas. Eu comecei a reclamar da música ruim e a falta de cultura de quem ouvia. Nesse momento, minha avó parou e fixou o olhar para o céu. Ela estava quase hipnotizada. Eu olhei para ela por um tempo, tentando compreender o porquê ela parou do nada. Mas a curiosidade de saber o que prendia sua atenção foi maior. Então olhei para a mesma direção. Meu coração gelou. Em um lugar específico do céu, bem distante de nós, havia uma espécie de cachoeira, e o que escorria dela tinha a cor preta. Aquilo se espalhava, deixando aquela parte do céu mais escura. Então, de repente, daquele mesmo lugar, surgiu uma luz que se tornava cada vez maior, e lentamente aquela luz se tornava uma imagem que ganhava cor pouco a pouco, até ficar completamente estampada nas nuvens. Nessa imagem, havia um homem sentado em um trono, e ele tinha vestimentas de um rei, um cajado que segurava o sol na ponta e uma coroa na cabeça. Eu voltei meus olhos para o rosto da minha avó e ela estava chorando enquanto murmurava: Jesus está voltando, meu filho. Eu rapidamente chacoalhei a minha avó pelos ombros, dizendo: Vó, se mexe! Vó, não é Jesus, eu te avisei sobre isso. Vó, não é Jesus. Isso não é real. Eles querem te enganar. Eles estão fazendo isso para enganar os escolhidos, vó. Você leu isso na Bíblia, você sabe disso. Mas ela só continuava a murmurar e sequer olhou para mim. Jesus está voltando. Você não está vendo? Você tem que se arrepender dos seus pecados, meu filho. Isso é de Deus, é tremendo. Aleluia. Você estudou a Bíblia, você sabe que teria sinais no céu. Como você pode duvidar disso, meu filho? Você tem que ter fé. Não seja um homem de pouca fé. Eu li, vó. Eu li. Mas também diz que teriam muitas coisas, guerras, mortes, perseguições, sinais no céu. Mas ainda não seria o fim. Não seria a hora da vinda do Salvador, vó. Eu mal terminei de falar aquelas coisas para minha avó, e aquela música ficou extremamente alta e começou a mudar para um som agudo e ensurdecedor. Rapidamente eu tapei meus ouvidos com os dedos, e o som era tão alto que a minha visão ficou embaçada e eu quase perdi o equilíbrio. Eu me agachei e fui cambaleando até alguns arbustos, e me deitei no chão com os ouvidos tapados. De onde eu estava, eu pude ver algumas pessoas que correram para a rua. Algumas delas estavam de joelhos, assim como a minha avó. Outras não resistiram àquele som e caíram no chão convulsionando. Já outras permaneciam de pé, babando e gemendo, com pequenas convulsões por todo o corpo e com dificuldade para se mover. Elas andavam quase que se arrastando. Essas pessoas estavam muito semelhantes aos zumbis que vemos na TV. Finalmente, depois de alguns minutos, aquele som ensurdecedor parou. E logo em seguida, eu pude ouvir os sons de passos perfeitamente sincronizados se aproximando, como aquelas marchas do exército. Então eu abri um espaço entre as folhas para poder observar melhor a rua. E lá de longe, eu vi centenas de policiais, todos com capacete pretos e roupas pesadas, armados e com seus corpos completamente cobertos. Aquelas pessoas que permaneceram de pé ficaram extremamente agressivas e partiram como animais selvagens em direção aos policiais. Alguns batiam com pedaços de pau, outros jogavam pedras, mas os policiais pareciam não sentir nada. Os pedaços de pau partiam no meio, as pedras não surtiam qualquer efeito neles. Eles nem pareciam humanos, nada tirava eles de sua formação. Então, os tiros começaram. Eu vi toda aquela gente cair no chão. Eu me virei e corri para dentro do mato. Corri por muito tempo, até que eu cheguei em um lugar onde haviam algumas casas feitas de pedaço de madeira e cascalho. Tinha algumas pessoas nesse lugar, muito mal vestidas, porém humildes. Eles me acolheram e me deram água, mas logo o som dos policiais puderam ser ouvidos, e eu corri por uma pequena trilha que havia no mato. Enquanto eu corria, dava algumas rápidas olhadas para trás, e via os policiais baterem e matarem todas aquelas pessoas. E eu chorava, e pedia para Yahweh perdoar-me por todos os meus pecados, pois eu sabia que ia morrer. Eu também sabia que aquele ainda não era o Apocalipse. Eu tive muito tempo para estudar, mas todo o meu conhecimento era inútil. Eu não podia me esconder no mato,
porque os policiais estavam em todos os lugares. Eu subi por um pequeno morro onde passava uma antiga ferroviária. Então eu poderia correr pelos trilhos do trem até encontrar abrigo ou alguém que possa me ajudar. Mas aquele barulho agudo voltou novamente, ainda mais forte. Eu rapidamente enfiei os dedos nos meus ouvidos o mais fundo que pude. Mas a minha visão ficou embaraçada e eu quase perdi minha consciência. Mas continuei a seguir em frente. Novamente o barulho parou e eu pude recobrar totalmente a minha visão e consciência. Mas eu ainda podia ouvir o barulho agudo muito baixo dentro da minha cabeça. E o bolso da minha calça estava ficando quente. O meu celular estava dentro do meu bolso. Eu o tirei e aproximei do meu ouvido. E aquele barulho na minha cabeça ficou ainda mais alto. Então eu afastei ele e o barulho ficou mais baixo. Imediatamente eu joguei o celular nas pedras do morro e o barulho na minha cabeça parou. Então eu corri adiante. Passei por uma ponte onde eu pude ver a cidade de longe. Notei algumas pequenas explosões que vinham da região da cintura das pessoas. Essas explosões não eram potentes o suficiente para matar uma pessoa, mas faziam com que elas perdessem a consciência, enquanto o fogo que ficava em suas roupas as queimavam enquanto elas estavam desmaiadas. Aquelas explosões provavelmente vinham do celular das pessoas, igualmente aquele barulho. Eu olhei para o céu e aquela imagem ainda estava lá. Eu corri até a casa onde eu e minha namorada estávamos morando. Minha namorada estava caída no chão e com as costas no sofá. Ela estava tendo algumas convulsões repetidamente. Eu agarrei ela pelos braços e comecei a gritar e dar alguns tapas em seu rosto para que ela recobrasse a consciência. Mas nada parecia adiantar. Até que o seu celular que estava carregando na mesa ao lado da cama explodiu. Levanta, levanta, a gente tem que sair daqui. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu comecei a chorar e olhar para ela com as mãos em seu rosto, enquanto ela permanecia imóvel, apenas sussurrando e babando. Eu sempre quis te ensinar. Eu sempre te avisei e eu sempre te mostrei a verdade. Mas você nunca me ouviu, nunca teve interesse em aprender. Você me questionava do que iria adiantar tanto conhecimento. Eu sinto muito. Me desculpa. Eu dei o último beijo na minha namorada e corri para fora. Novamente, eu ouvi os passos dos policiais, então eu corri para o mato. Corri até que minhas forças acabassem. E enquanto eu corria, eu pedia para Yahweh me perdoar. Eu sabia que ia morrer. Eu sabia que morreria antes de conhecer o verdadeiro Cristo. Então eu pedi com todo o meu coração. Por favor, Yahweh, meu Deus, me perdoe. Eu sei que eu não sou digno de perdão, mas eu desejo de todo o meu coração conhecer aquele que morreu por mim. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer a ti. Eu aceito a condenação, mas preciso conhecê-lo. Por favor, Senhor, me deixe pelo menos conhecê-lo. No meio da correria, eu cheguei a uma fazenda com um pequeno muro de pedra. O ambiente estava calmo, então eu segui pelo muro caminhando, até que cheguei a uma pequena estrada, onde eu vi um carro branco. E era como se ele tivesse sido colocado ali para mim. Eu corri até ele para tentar fugir dirigindo. Então eu abri a porta e entrei no carro. Mas assim que eu fechei a porta, os policiais saíram de trás do muro, me tiraram do carro e me jogaram no chão. Cada movimento que eles faziam era seguido de um bip muito baixo. E naquele momento, eu percebi que eles eram na verdade máquinas. Então, um deles apontou a arma para mim e disparou. E eu morri.